No dia de hoje nós vamos fazer uma pausa na nossa série de sermões que fala sobre o perdão, por causa de um motivo especial, por causa do Dia das Mães, para falarmos sobre as mães, sobre o amor das mães. Mais uma vez estamos comemorando o Dia das Mães. Todos os anos, nesta data, nós sempre paramos para refletir. Refletimos sobre o que a palavra mãe nos lembra, refletimos sobre o que é ser mãe. Isso não somente as mães, mas todos, pais, filhos, todos param para refletir sobre a mãe, sobre o que é ser mãe, sobre o que essa palavra nos traz. E pensando nisso, eu registrei e vou falar para vocês aqui algumas coisas que me vieram à mente quando pensei, quando refleti sobre a palavra mãe. Mãe, para mim, lembra o certo. Mãe, para mim, lembra o doar-se, lembra também a atenção, lembra a gentileza. Mãe lembra aquilo que é doce, no sentido da meiguice, da suavidade, mas também no sentido literal da palavra. Eu, por exemplo, tenho muitas lembranças da minha mãe na cozinha, fazendo doces. É uma bela cozinheira. E a minha infância foi repleta desses momentos. Doce nos dois sentidos. Mãe lembra também o sofrimento. Mãe lembra o amor. A palavra faz nos lembrar com tristeza da mãe que faleceu, da mãe que não está perto de nós, da mãe que muitas vezes não foi mãe de verdade, mas faz lembrar também com muita gratidão, com muita alegria no coração, da mulher que cumpriu a missão de mãe na vida de muitos. Faz lembrar a mãe querida, a mãe amada. Tudo isso me fez pensar que de todas as missões concedidas ao ser humano na história, nenhuma transcende a maternidade. Abraham Lincoln disse que as mãos que embalam o berço, governam o mundo. Peter Marshall, um capelão do Senado americano, disse que as mães são aquelas que promovem o bem, mesmo permanecendo muitas vezes nas sombras do anonimato. Não tem como estar nesse dia, viver este dia, sem pensar no amor. Lemos nos versículos de 1 Coríntios que o amor é paciente, que o amor é bondoso, que o amor não inveja, não se vangloria, o amor não se orgulha, o amor não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina que amar é querer bem, ao ponto de você conseguir desprender-se daquilo que é muito valioso para você, em favor daquele que é amado. E quando fazemos isso, quando nós queremos o bem, é porque amamos. E quando ouvimos isso, muitas vezes nos vem à cabeça o amor de mãe. Tenho certeza que cada uma de vocês, mães que aqui estão, teriam uma experiência para relatar sobre esse amor doador, sobre abrir mão de algo, sobre doar-se em favor dos filhos. Quando nós, mães, fazemos isso, automaticamente estamos fazendo como nos orienta a palavra de Deus. Muitas vezes, e aqui eu vou citar um desses versículos, que se encontra em 1 João, capítulo 4, versículo 7, os irmãos podem acompanhar. Nos diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ao amarmos, nós levamos o outro a amar também. Ao demonstrarmos amor pelos nossos filhos, pelas nossas filhas, nós plantamos em cada um deles o amor de Deus. Um amor que só deseja o bem, um amor que é bondoso.
Um amor que também é racional, mas é apoiado pela sensibilidade, um amor que é doador. No livro do profeta Isaías, vemos uma linda promessa. Ela está no capítulo 49, no verso 15, e nos diz, os irmãos também podem acompanhar: podem uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Este verso bíblico nos aponta duas realidades: o amor de Deus e também o amor de uma mãe. Deus é o sustentador da nossa vida, o ajudador que não nos desampara em momento algum. E a mãe é a expressão desse amor aqui na terra. Com este versículo, Deus mostra a todos nós quão grande é o amor de uma mãe, a ponto de compará-la ao seu amor. Este é um amor que vence preconceitos, supera todos os limites, supera os desafios, é um amor gratuito, um amor incondicional, um amor que aceita. É um amor para a vida inteira, é simplesmente amor. A Bíblia faz referência a muitas mães que deixaram um abençoado legado a ser seguido por todas nós. Vamos ler agora um pequeno trecho da história de Ana. Eu vou ler e os irmãos também podem acompanhar. Diz assim: era este menino que eu pedia e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Ana orou, Ana chorou por Samuel, seu filho, antes dele ser concebido, e o consagrou a Deus, depois de nascido, para vir ser o maior profeta, ser o sacerdote e juiz da sua geração. Esse é um dos exemplos. Um outro exemplo que nós podemos citar no Novo Testamento é de Lloyd e também de Eunice, avó e mãe de Timóteo, que o educaram nas Sagradas Escrituras, dando-lhe exemplo de fé desde a sua mais tenra idade. E este jovem veio a ser um grande cooperador do apóstolo Paulo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, nos diz: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. A história da evangelização no nosso mundo tem muito a ver com o heroísmo das mães, assim como os exemplos que nós vimos aqui. Muitas mães ousaram consagrar os seus filhos a Deus, muitos desses filhos foram levantados por Deus para grandes jornadas missionárias. Uma das mais belas páginas da história evangélica do nosso país fala sobre o missionário pioneiro do presbiterianismo no Brasil, Ashbel Green Simonton. Ele chegou ao Brasil no dia 12 de agosto de 1859 e com apenas 26 anos de idade. O seu pai era presbítero, era também médico, deputado federal. Quando Simonton, o 9º filho, o filho caçula, nasceu, os seus pais o levaram até a igreja e o consagraram. O menino cresceu, tornou-se um jovem inteligente, brilhante. Na juventude, ele recebeu o chamado para o ministério e logo foi para o seminário. Fez um curso brilhante e, terminado esse curso, depois de ouvir um sermão, Deus o chamou para ser seminarista no Brasil. Muitos tentaram tirar esse propósito da vida dele, dizendo que ele estava ficando louco de deixar ali a sua mãe, já com idade, deixar o seu pai, a sua cidade, deixar o seu país, deixar a sua igreja, deixar o conforto que ele tinha, as regalias, para ir para um país tão distante. Mas ele respondeu. Ele disse: não há lugar mais perigoso para um homem, ainda que cercado de conforto, do que fora da vontade de Deus. Não há lugar mais seguro para estar,
ainda que entrincheirado por perigos, do que no centro da vontade de Deus. Foram apenas 8 anos, mas ele teve um meteórico ministério aqui no Brasil. Ele morreu em São Paulo, com 34 anos, mas deixou plantada aqui a Igreja Presbiteriana do Brasil e outras marcas também na história da nossa nação. A história da evangelização no nosso país deve-se à consagração de uma mãe e um pai do seu filho, que colocaram no altar do Senhor ali uma criança, rogando que Deus realizasse nele os seus planos, os seus propósitos. Depois, então, de ouvirmos sobre essas histórias, sobre esses grandes exemplos, podemos, então, entender o que é ser mãe, ou pelo menos trazer aqui algumas palavras sobre o que é ser mãe. E eu vou pedir licença para vocês para falar um pouco da minha pequena experiência como mãe, mas eu tenho certeza de que todas vocês, mães que aqui estão, se não vão se identificar, se não com todas, com algumas das coisas que eu disser aqui. Depois que a Cecília nasceu, a Cecília é minha filha, eu entendi algumas coisas que eu ouvia dizer, que eu ouvia a minha mãe dizer, a minha avó dizer, que me pareciam, sim, profundas, mas que eu não tinha dimensão de como realmente eram profundas. Eu entendi realmente que ser mãe é gerar um outro ser dentro do seu próprio ser. Mais do que isso, é misturar a sua vida com uma outra vida diferente. É uma mistura física que começa umbilicalmente, como foi dito aqui, quando as crianças cantaram, unida ao seu corpo, mas vai além disso. É uma mistura com a sua alma, com os seus sentimentos, com os seus sonhos, com os seus planos. Eu entendi que ser mãe é doar-se, como fala na palavra de Deus, incondicionalmente ao objeto do seu amor, ou seja, é entregar-se sem reservas a quem nós nutrimos no ventre, nos seios e também nos nossos braços. Mãe é ser ensinadora. E olhando para minha filha, para a Cecília, eu vejo que ela aprende muito por meio daquilo que eu falo, mas muito mais quando ela me observa, muito mais por meio das minhas ações. Eu a vejo, eu reconheço nela alguns traços que são meus, mas eu realmente me vejo nela quando ela se expressa, quando ela fala algo, quando ela reage em uma determinada situação. E eu sei que ela aprendeu isso me observando. Nós somos ensinadoras. Ser mãe é ser intercessora. E é interessante como isso é verdade e como isso acontece automaticamente. As minhas orações, antes de ser mãe, começavam agradecendo pelo dia, por mais um dia de vida, agradecendo pela saúde, pelo trabalho. Hoje em dia, automaticamente, eu agradeço pela vida da minha filha, pela saúde dela, por ela estar bem. E depois, agradeço por tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida. É algo automático. O filho nasceu e nós fazemos isso sem pensar. Ser mãe é também ser protetora. Muitas vezes você se coloca em risco para poupar a vida do seu filho. Os riscos que eu corri até agora foram leves, como, por exemplo, levar um tombo para não deixar ela cair, prender o meu dedo na gaveta para não deixar ela prender o dedo na gaveta, coisas assim. Mas eu sei que as formas de proteção vão mudando e eu sei que eu vou continuar me arriscando, porque isso faz parte do amor que eu sinto por ela, assim como faz parte do amor que vocês, mães, sentem pelos seus filhos. Ser mãe é celebrar com os filhos as suas mais risonhas vitórias, desde as mais simples, quando eles conseguem, por exemplo, calçar os sapatos nos pés certos, ou escovar os dentes sozinhos. A Cecília está nessa fase. Até vitórias conquistadas na sua formação, na vida profissional. Nós celebramos as vitórias e choramos com eles também
as suas mais tristes frustrações. E isso fazemos porque estamos misturados com eles. Lembram? Primeiro, umbilicalmente, sentimentalmente, de todas as formas, estamos unidas aos nossos filhos. Eu entendi que ser mãe é ser um vaso de honra nas mãos do nosso Deus para ajudar a construir uma família. Mas isso eu já tinha entendido antes, observando a história da minha mãe, observando a história das minhas avós. Eu enxerguei isso quando pequena, olhando para elas, vendo isso na minha família. Enfim, mãe não é apenas aquela que gera, mas, sobretudo, é aquela que nutre, que ensina, que educa e prepara para a vida, ou seja, é aquela que simplesmente ama o seu filho. A mãe cristã é aquela que intercede pelo seu filho, acompanha-o com amor, é aquela que não abre mão de vê-lo aos pés do Senhor. É aquela que chora com ele, que se alegra também, que o orienta com muita sabedoria e disciplina-o com firmeza. Então, refletindo, cheguei à seguinte conclusão, na verdade, a não muito difícil conclusão. Mãe é sinônimo de proteção, alimento, segurança e saudade quando não está perto. Mãe sabe falar com olhares, olhares que expressam sentimentos como anseio, felicidade, preocupação. Mãe sabe sentir o cheiro de longe quando, por exemplo, está prevendo que uma grande tempestade está vindo ou que o tempo vai mudar e vai esfriar. Filho, pega, leva uma blusa, não esquece o guarda-chuva. Mãe sabe ouvir aquilo que ninguém escuta ou aquilo que as pessoas não querem ouvir, não fazem questão de ouvir. Mãe sabe brigar e sabe muito bem, principalmente pelos seus filhos. Mãe sabe ser forte, ainda que fraca, só para servir de exemplo para o seu filho. Mãe sabe competir, nem que seja pela atenção do filho, quando ele está distraído e ela quer apenas conversar com ele. Mãe sabe dizer sim e muito mais não ao seu filho. Mãe que é mãe sabe ser aquilo que só ela pode ser mãe. Já concluindo, sabemos todos que o amor de uma mãe pelos filhos é algo muito profundo, é algo inesquecível, é algo eterno. Felizes somos nós que podemos um dia ser objeto de amor das nossas mães, estejam elas vivas ou falecidas. Felizes somos nós que podemos fazer de nossos filhos e filhas alvo deste amor. Temos a graça de experimentá-lo, experimentar esse amor, senti-lo e transmiti-lo no convívio com os nossos filhos. Aqui agora uma palavra para os filhos. Filhos, o maior presente que você pode dar para sua mãe é honrá-la. Tome essa decisão de ser o melhor presente para sua mãe todos os dias. Demonstre sim amor por ela. Faça desse dia, de todos os outros dias, o dia dedicado à sua mãe. Se há algum rompimento no relacionamento, que seja hoje um tempo novo para a retomada de um lindo relacionamento de amor com a sua mãe. Que Deus, no seu ilimitado amor, produza mais e mais amor em cada mãe aqui presente. Que hoje e sempre vocês, mães, sejam beijadas, abraçadas e sejam tratadas sempre com muito amor. Esse amor que vem de Deus, esse amor que é derramado sobre a vida de vocês e esse amor que nós, filhos, somos presenteados quando vocês, mães, abrem os braços, nos recebem, nos tratam com todo carinho, com todo amor. E por isso nós dizemos a todas vocês, feliz Dia das Mães.